João capítulo 14. E nós vamos ler já lá o finalzinho, né? Vou ler para vocês a partir do versículo 27, né? Aliás, não, vamos ler aqui a partir do versículo 22. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Mas meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Que palavra tremenda, amados. Quando o Senhor diz aqui, quando João escreve que o Senhor diz que aquele que ama o Senhor obedece à vontade dele, obedece à palavra dele, obedece àquilo que ele ensinou, àquilo que ele ministrou, enxerga a palavra, enxerga os mandamentos e obedece. E aí Judas pergunta para ele, mas por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Ele fala, porque aquele que está no mundo não obedece à minha palavra, não obedece à minha vontade. Aquele que está no mundo não obedece à minha vontade, não obedece à minha palavra, mas eu vou subir ao Pai e ele vai mandar para vocês um consolador, vai mandar para vocês alguém que vai lhes ensinar e vai lhes fazer lembrar de tudo o que eu lhes ensinei. É isso que ele está dizendo aqui, que ele enviou o Espírito Santo para ensinar tudo o que nós precisamos aprender e para nos fazer lembrar de todas as palavras que ele falou. É isso que ele está dizendo. E aqui ele diz isso e ele fala que ele deixa-nos a paz, que a paz dele ele nos dá. E ele não dá essa paz como o mundo dá, mas a paz que ele dá é a paz que vem de Deus. Né? E ele fala para o Senhor, olha, não perturbe o seu coração, não tenha medo, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, mas eu vou voltar para vocês. E eu quero, nessa tarde, refletir com os irmãos sobre dois últimos versículos, quando ele diz assim, já não os falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. O príncipe deste mundo está vindo. Quem é o príncipe deste mundo? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, o maligno que reina nesse mundo, amados. Então, quem é que está aqui reinando? O maligno. Tudo que nós temos visto acontecer hoje, infelizmente,
a gente está vendo acontecer, se cumprindo tantas coisas que o maligno tem feito, tantas coisas que ele tem trazido para as pessoas, que ele tem feito acontecer, e infelizmente quantos têm se perdido? Quantos têm se perdido por causa disso? E aqui eu quero dizer assim, que Jesus fala assim, que o maligno não tem, o príncipe desse século não tem direito sobre ele, não tem direito sobre ele. E que mas precisava acontecer o que aconteceu, para que eles pudessem enxergar que ele obedece o Pai, para que o mundo pudesse ver que o primeiro princípio é a obediência ao Pai, e que ele era obediente ao Pai, e ele está nos ensinando aqui que nós fôssemos obedientes também. Que nós fôssemos obedientes ao Senhor, que nós obedecêssemos a tudo que o Pai nos ordenou. Onde é que eu vou ver, irmã Leile, onde o Pai me ordenou? Na palavra. O Espírito Santo me ensina e te ensina na palavra. Meditando na palavra, estudando a palavra, nós vamos ver todos os princípios, todos os valores, tudo aquilo que o Senhor quer que eu e você aprendamos e que eu e você coloquemos em prática. E uma coisa que o Senhor fala aqui, que eu percebo nesse estudo, é que Jesus, ele já sabia que ele ia passar por aquilo tudo, mas ele tinha certeza da vitória. Ele sabia que o Pai tinha vitória para ele, que ele já era um vencedor. Ele enfrentou o maligno já tendo a certeza que ele já tinha obtido a vitória. Olha que coisa interessante. Quando o inimigo luta e faz tudo e vê Jesus na cruz, ele acha que ele venceu. Quem assistiu o filme já, né, que a gente vê esse último filme, Paixão de Cristo, a gente percebe isso, que ele acha que ele venceu. Que no momento que Jesus é crucificado, que ele tinha derrotado o céu, que ele tinha derrotado Deus, que ele tinha derrotado Jesus. Ele acreditou nisso. Mas sabia ele que ao terceiro dia o Senhor ressurgiria e tiraria da mão dele até a chave das portas do inferno, que é a casa dele. Isso é poderoso, isso é tremendo. Então, o que eu quero refletir com os irmãos aqui neste dia? Tenha a certeza de que tudo que você enfrenta, se você está em Cristo, se você obedece à vontade dele, você já venceu. A vitória já é sua. Foi isso que João falou lá nas cartas, que se eu peço em nome do Senhor Jesus e faço isso pedindo de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade de Deus, ele já ouviu e ele já liberou para você a sua vitória. Cristo, ele tinha a certeza que ele tinha sido chamado por Deus e tinha sido enviado por Deus. O Senhor também já nos chamou, o Senhor também já nos enviou. Ele fez isso lá em Atos dos Apóstolos, quando ele diz que nós fôssemos por todo mundo, pregássemos a palavra dele, a vontade dele, e que nós receberíamos poder. Qual era o poder que nós receberíamos? O Espírito Santo que habita em mim e você. Então nós já recebemos o Espírito Santo, nós já fomos enviados, fomos comissionados pelo Senhor. O que nós temos que ter? A certeza de que nós, andando com ele, com o poder do Espírito Santo habitando em nós, nós podemos todas as coisas. Cristo sabia que ele ia enfrentar Satanás. Ele sabia que tinha um conflito que ele ia passar, que foi o maior conflito de todos os tempos. Todo mundo sabe disso. Não existe batalha, guerra maior do que a que houve entre Jesus e o maligno. Mas Cristo sabia do propósito que ele tinha, que Deus tinha um propósito na vida dele. E eu tenho falado isso aqui todos os dias. Você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui em vão, você não está aqui por acaso. O Senhor te chamou, te criou e te formou para um propósito. Busque nele conhecer qual é esse propósito para a sua vida. Cristo sabia que haveria esse confronto. Ele sabia que o inimigo viria de todas as formas para poder derrotá-lo, para poder acabar com a vida dele, para destruí-lo, porque essa é a obra do maligno: matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele.
E ele sabia, Jesus sabia disso. Quando ele nasceu, o que aconteceu? O inimigo usou Herodes para poder tentar matar Jesus. Todo mundo conhece a história. Quando ele nasceu, foi isso que aconteceu. Satanás tentou de todas as formas, levou Herodes a matar todos os meninos da idade dele. Foi um genocídio que aconteceu, mas aconteceu. Tudo isso para matar o filho de Deus, tudo isso para matar Jesus, para que não se cumprisse o propósito de salvação na minha e na sua vida. Milhares de inocentes morreram naquela época para que tentar matar Jesus. Quantas vezes eu quero que você pare e pense aí agora, você feche seu olho e você pense, quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas vezes o Senhor já te livrou, já cuidou de você e da sua casa, te livrando da mão do maligno? Quantas vezes? De quantas vezes você tem aí na sua lembrança que o Senhor operou na sua vida de maneira miraculosa? O Senhor, Ele guarda os seus, Ele cuida dos seus. No deserto, Satanás novamente ele tenta impedir que Jesus comece o ministério. Jesus foi batizado e foi para o deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá o inimigo faz o quê? Tenta, agora o homem já crescido, tenta de todas as formas convencê-lo a abandonar Jesus, a abandonar Deus, deixar de servir a Deus e adorá-lo. É isso que ele faz. Ele oferece. O que Satanás oferece, amados, quando ele vem? O que o inimigo oferece quando ele vem? Todas as riquezas do mundo. Ele mostra para Jesus os lugares mais ricos, as maiores riquezas. Ele tenta Jesus em todas as nossas fraquezas humanas e carnais. Ele tenta Jesus nessas áreas, fazendo de tudo para que o Senhor saísse do propósito dele. Enquanto Jesus ensinava entre os fariseus e os escribas, o inimigo novamente tenta matá-lo de todas as formas. Jesus ele era ciente de que havia chegado o momento dele, e o inimigo também, o maligno também sabia que já havia chegado a hora dele, a hora que ele seria derrotado. Teria que enfrentar, Jesus sabia que teria que enfrentar Satanás para que ele pudesse derrotar e retornar ao Pai. E o inimigo sabia que ele estava em perigo. Ele sabe até hoje. Por isso que ele luta de todas as formas para tirar a mim e a você do caminho. Jesus, ele reuniu os discípulos de modo que ele pudesse preparar e ensinar os discípulos a como andar, a como caminhar, a não desistir, a perseverar. Jesus faz isso naquele momento que Jesus está falando ali com os discípulos. Ele declara para os discípulos: olha, eu não vou ficar muito tempo, não vou falar com vocês muito tempo. Ele fala: pois o príncipe desse século está vindo, já está se aproximando o momento, né? Ele não tem poder sobre mim, mas eu preciso passar por tudo isso para que o mundo veja que eu sou obediente ao Pai, que eu faço aquilo que ele ordenou. Jesus sabia que o príncipe desse mundo, que é o maligno, estava chegando. Amados, ele está agindo hoje. Sabia que o inimigo faria de tudo para frustrar o plano de Deus. Ele já fez isso no Éden. Quando ele fez Adão e Eva pecar, ele fez isso. Ele veio para poder destruir, para poder frustrar o plano divino. E ele continua fazendo isso até hoje, tentando a minha e a sua vida para que a gente desista do plano de Deus para nossas vidas. Jesus, ele sabia que o inimigo ia atacar ele, que ele ia usar os escribas, os fariseus, que ele ia usar a multidão, que ele ia usar os soldados, que ele ia usar... Jesus sabia pelo que ele ia passar. Entretanto, a batalha não estava ganha pelo inimigo. Apesar de parecer que o inimigo estava vencendo, Jesus sabia, tinha certeza da vitória dele. Ao enfrentar o inimigo, Jesus não teve medo, ele não se atemorizou, ele nem se escondeu.
Ele nem se escondeu. Ele não, em momento nenhum, ele hesitou, em momento nenhum ele duvidou, mas ele disse: agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome em mim. Ele fala isso lá em João 12. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Amados, o inimigo já foi vencido por Jesus na cruz. Mas hoje o que acontece? A maioria de nós vivemos atemorizados, vivendo cheios de medo das circunstâncias, das tempestades, das adversidades. Nós vivemos com medo. É como se nós vivêssemos assim, sempre em suspense. Ai, qual vai ser a hora? Não, nós precisamos crer que o Senhor tem um propósito para mim e para a sua vida e que nele nós somos mais que vencedores, apesar das circunstâncias e das adversidades. Jesus fala isso: olha, eu vim para essa hora. Nós sabemos, o Senhor disse que aquele que serve a Ele é odiado pelo mundo. Então não é novidade que eu e você vamos enfrentar adversidades. O que não pode ser uma regra é a gente andar com medo sempre. Nós temos que ter a certeza que o Senhor está nos ajudando, que o Senhor está trabalhando em nosso favor, que o Senhor está glorificando o nome dele nas nossas vidas, nas nossas dores, nas nossas adversidades, nas tempestades que enfrentamos. Sempre é para glorificar o nome do Senhor. Jesus, ele não ficou preocupado com a situação que ele ia viver. E ele está nos ensinando o quê? Que não fiquemos preocupados com o que nós estamos enfrentando. Ele já sabia do resultado. Eu e você sabemos, se nós queremos a glória, o resultado nós vamos encontrar na glória. A nossa recompensa é na glória, amados. Aqui o Senhor pode nos abençoar, pode nos prosperar, pode nos fazer viver uma vida boa, mas a recompensa é para aqueles que perseverarem firmes e fiéis e obedientes a Ele até o fim. Eu posso muito bem ser próspero, ser abundante e viver uma vida boa, cheia de riquezas, de bens aqui, mas posso perder o momento com o Senhor, posso perder a herança eterna. E Jesus sabia que ele tinha vindo para vencer o maligno. Ele veio exatamente para aquele momento. Então, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque aqui o Senhor está dizendo: olha, é chegado o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Ele continua fazendo arruaça. Por quê? Porque nós continuamos tendo medo. Nós não podemos. Temos que ter essa fé aqui de que nós servimos a um Deus que já venceu o maligno. Jesus sabia que a vitória era dele. Deus convocou para derrotar Satanás. Deus convocou Jesus, enviou Jesus para derrotar o maligno e todas as suas obras. Tendo já conquistado a vitória, já era declarada a vitória desde antes da sua vinda. Sabia que o Pai colocaria tudo em suas mãos. João 13:3 fala sobre isso. Ele sabia que o conflito iria acontecer e era assim, próximo, que estava iminente. Ele estava ciente de que, como grande sumo sacerdote, ele teria que entregar a sua vida para acabar com aquele ritual que existia dos sacerdotes matar, fazer os sacrifícios. Ele se tornou o sumo sacerdote. Ele se tornou o sacrifício vivo. Então, ele sabia que ele tinha que entregar a sua vida para poder derrotar o maligno e reconciliar-nos com ele. Mas ele tinha certeza da vitória. A morte não era o fim, era só o começo. Está entendendo? A adversidade, a luta, a dor que você está enfrentando não é o fim, é o começo de uma nova oportunidade do Senhor na sua vida. É o começo de uma nova oportunidade de o Senhor glorificar o nome dele na sua vida. O que você está vivendo não é o fim, é o começo de um novo ciclo, de uma nova história, de uma nova oportunidade. A morte foi o começo da vitória. Satanás, ele sabia
que ele seria expulso e suas obras e o seu poder sobre a humanidade seriam anulados se Jesus Cristo morresse. Mas ele acreditava que isso aconteceria se ele colocasse Jesus no Calvário, mas ele não sabia que esse era realmente o plano, que a morte no Calvário seria o sacrifício que nos traria a vitória, que nos traria a vida, que derrotaria ele de toda a obra dele. Ele achava que se Jesus morresse, que quando Jesus morresse, que seria anulado aquela sentença sobre ele. Mas era o contrário. Ele sabia, ele obviamente não sabia, amados, que a derrota dele estava certa. Ele não sabia disso. Ele entendeu. Ele não entendia. Ele continua operando até hoje. No entanto, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado em todos os sentidos. Ele não tem mais como nos controlar, como nos dominar. Ele não tem. O Senhor nos deu a tarefa de dominar sobre essa terra, de dominar sobre tudo. O Senhor disse isso lá em Gênesis 1:26, que Ele nos chamou e nos criou para dominar sobre essa terra. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para dominar. Cristo já nos deu a vitória. E enviou o Espírito Santo para ensinar a mim e a você a como andarmos no Senhor. Então tenha certeza de que essa adversidade que você está enfrentando é o começo de uma nova história. Você já venceu em Cristo Jesus. Comece a enfrentar todos os seus dias agradecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu já venci todas as adversidades, porque o Senhor é Deus conosco, e o Senhor já venceu por mim. Então eu sou mais que vencedora em ti. Eu sou